queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Dando continuidade ao estudo da carta a Tito, finalizaremos hoje o capítulo 3 e também finalizaremos essa belíssima carta que o apóstolo Paulo fez ao irmão Tito, lá na ilha de Creta. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós vimos que Paulo fala a Tito, lá para a igreja cristã na ilha de Creta, sobre a salvação, sobre as obras, o fruto do Espírito Santo que habita naqueles que são salvos, naqueles que receberam o dom gratuito da salvação e vida eterna e daqueles que fazem as obras para agradar a Deus. E na continuação desta carta, vamos falar também sobre o fruto do Espírito Santo no crente, as virtudes, o que um cristão deve fazer para que ele possa viver em harmonia, que ele possa agradar a Deus e possa testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos então iniciar a partir do versículo 12. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque resolvi passar o inverno ali. Faze tudo o que puderes para ajudar a Zenas, doutor da lei, e a Apolo, para que nada lhes falte. Que os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam infrutíferos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda a quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Aqui a mensagem final do apóstolo Paulo a Tito, a igreja cristã localizada na ilha de Creta, é que o cristão selado pelo poder do Espírito Santo, ele já não vive para si, mas ele vive para Cristo. Ele recebeu a salvação, a graça dada por Deus a todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E recebem o Espírito Santo que vai frutificar. As tuas obras serão agora diferentes daquelas que antes tu praticavam. Você não anda mais em contendas, não vive em brigas. E aqueles colegas, aqueles irmãos em Cristo que convivem em uma congregação cristã ou vivem com você diariamente, essa pessoa ela tem que testemunhar diariamente o que Cristo fez na vida dela, através das boas ações, da sua vida transformada. E aqueles que continuarem ainda na prática de uma vida anterior, daquela vida antiga, essas pessoas elas têm que ser exortadas para que elas possam entender o que é ser um cristão autêntico. Não pode mais ser um cristão que vive ainda da prática do pecado, mas ele tem que ser transformado. E essa pessoa, se assim ela ainda não quiser viver do Evangelho, ela tem que ser disciplinada. Porque todos os cristãos, os autênticos, os que estão realmente fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, eles agora têm uma vida agradabilíssima na presença de Cristo. É um privilégio ter sido alcançado pela graça. E aqui, quando Paulo fala para Tito, ele diz que dois irmãos em Cristo que chegarão na cidade de Nicópolis. E que nesta cidade o apóstolo Paulo também vai estar acolhendo esses irmãos em Cristo.
E ele diz que nós, como cristãos, nós devemos estar ajudando uns aos outros. Isso é o amor fraternal. O cristão, ele tem que ajudar o próximo sem se preocupar em que vai receber em troca. Não, ele tem que fazer aquilo por amor. É de coração. O cristão que não procura testemunhar Cristo nesse quesito de amar o próximo como a si mesmo, fazendo as obras de Cristo, tenha certeza que ali o amor de Cristo não está nele. Ele está se enganando. E nós, que somos cristãos autênticos, nós temos que participar do reino espiritual de Deus aqui na terra. E esse reino espiritual aqui na terra é vivendo para agradar a Deus, porque Ele morreu por nós naquela cruz. Ali Ele venceu a morte para nos dar vida e vida em abundância. E a promessa da ressurreição dos corpos no juízo final. E quando o cristão ele vive nessa harmonia de estar cuidando das coisas de Deus, ajudando o próximo nas suas necessidades, ajudando uma pessoa que muitas das vezes está passando por um problema sério, e você pode ajudar aquela pessoa com a palavra de conforto espiritual. Assim somos nós. O cristão ele não deve viver para si, mas ele deve viver para o próximo. Ele deve viver nessa integração entre o corpo de Cristo e a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo escolhido de Deus. Devemos amar os nossos irmãos. Amando os nossos irmãos, tenha certeza que de nossos corações sairão rios de água. Essa água que vem do poder de Deus. Jesus Cristo disse que Ele é a água viva. Jesus nos transforma, mas Ele quer ter essa comunhão conosco através das boas obras, praticando o Evangelho. O Evangelho é que liberta, o Evangelho é que transforma vidas. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, se você não compreende ou não compreendeu ainda o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, procure ter um entendimento lendo a palavra de Deus, a Bíblia, meditando dia e noite, orando ao Senhor e pedindo a Ele que Ele te dê discernimento espiritual para que você possa fazer a obra dEle. A obra seja na parte de evangelização, seja no testemunho de uma vida transformada, uma vida que as pessoas veem você como alguém que ali o Espírito de Deus habita. Essa é a virtude, essa é a palavra de Deus que é tocada no coração daquele que crê. Procuremos viver o Evangelho orando ao Senhor, procurando andar com os irmãos em Cristo, procurando não dar um testemunho ruim, pois Deus ele sabe de todas as coisas, Ele controla todas as coisas nesse mundo, e Ele abençoa o povo de Deus, Ele abençoa aquelas pessoas que vivem para agradar a Ele, porque Deus é justo, Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é amor. Amém? Querido Deus, ó Pai, nós te agradecemos pela Tua mensagem, ó Pai. Te pedimos que nós, como cristãos autênticos, ó Pai, possamos amar uns aos outros, assim como o Senhor ama a Tua igreja. Que nós possamos, ó Pai, ajudar o nosso próximo nas necessidades, seja elas materiais, seja elas espirituais, seja elas na parte de um conforto, a pessoa que está passando por um problema de saúde, está passando por um problema sentimental, está passando por um problema profissional, está passando por um problema de perda, que nós, ó Pai, possamos estar cheios da sabedoria para que possamos ajudar o nosso próximo, pois assim a Tua igreja se alegra, pois assim o Teu povo que foi eleito para viver em harmonia aqui no reino espiritual, aqui na terra. Nos fortalece, ó Pai, para que possamos agradar a Ti,
através das nossas boas obras, que vêm do poder do Espírito Santo que habita em nós. É isso que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.